Pronto, vai ficar melhor, né? Eu sempre gostei de compreender a conversão como um processo humano, sempre, claro, a primazia da graça. Deus toma a iniciativa, porque eu não tenho condições de ser melhor por mim mesmo. Se sou cristão, eu acredito que a minha humanidade está mergulhada na mística de Jesus. Pronto. E a partir daí eu preciso viver um processo humano de amadurecimento, de melhoria, de crescimento, de mudança e transformação. Lá em Boston nós pregamos sobre esse evangelho, fazendo uma distinção muito simples, mas pedagógica. Nós precisamos também ser transformados da água para o vinho. Mas pode ser que não soe bem no ouvido daquele que não gosta de vinho, né? Não é verdade? No momento da sede, se a gente tem uma garrafa de vinho, a gente gostaria que ela fosse transformada numa garrafa de água. Então, eu só uso a metáfora da transformação. Se é vinho em água, se é água em vinho, porque os dois têm muito valor. Jesus está contextualizado e está falando a partir de uma festa. Então é claro que num contexto de festa, o vinho é mais importante que a água. Mas no contexto da vida, não. Nós precisamos da água. Nós precisamos do vinho. Alguns precisam mais do vinho que da água. Não importa. O que importa é que nós somos todos iguais nesta noite, como dizia Ivan Lins. Acho tão lindo isso. A gente se compreender como iguais. Que nós podemos até estar em alguns pontos diferentes da estrada. Alguns um pouco mais adiantados, porque tomaram consciência logo cedo de que a religião é um instrumental de transformação humana. Não é um fardo a ser levado, não é um compromisso que se cumpre todos os domingos, não. Nós não podemos reduzir a religião a uma prática que nos obriga a entrar em determinado lugar, a ter determinado comportamento, não. É muito mais que isso. São Paulo gostava de dizer que o cristianismo é uma metanoia. Isso no grego quer dizer uma mudança de mentalidade. À medida em que eu coloco os meus passos nos passos de Jesus, à medida em que eu me disponho a ser um cristão, eu tenho que levar a sério essa história de ser transformado da água para o vinho. Foi o que aconteceu com os apóstolos. João, quando chegou para ser amigo de Jesus, sabe qual era o apelido dele? Filho do Trovão. Você acha que pode ser bom uma pessoa que tem um apelido desse? Não devia ser fácil. E ao final de tudo, João foi chamado discípulo do amor. Falou bonitinho, do Senhor, mas não é Senhor. Do amor. Também do Senhor. Mas só para você entender o que aconteceu na vida deste homem. Ele chegou certamente portando um temperamento insuportável, devia ser arrogante, devia ser estúpido, e a convivência com Jesus fez com que ele assumisse um novo jeito de ser. Foi mudança, minha gente, tão substancial que a gente pode dizer que mudou o caráter dele. Da mesma maneira como mudou o caráter de Zaqueu. Zaqueu era um ladrão, um homem de péssima índole. Desceu daquela árvore e nunca mais foi o mesmo, porque deixou-se transformar pelo Mestre. Pedro foi modificado certamente em todas as dimensões da sua vida. Em todas as dimensões da vida, Pedro precisou ser mudado. Até mesmo no ofício. Ele era um pescador de peixes. Ele precisou ser pescador de homens, da água para o vinho. E em Pedro tem uma transformação linda, que é da água para a pedra. Por que da água para a pedra? Porque Pedro não se chamava Pedro. Pedro se chamava Simão. E Jesus sabia que todas essas transformações são pedagógicas, isto é, para nós entendermos, é para nos ensinar alguma coisa.
Pedagogo é aquele que segura pela mão e ajuda a criança a andar, porque a criança não pode andar sozinha, ela precisa ser guiada. Então o pedagogo é aquele que caminha segurando a mão da criança. Isso é pedagógico para nós. Esse homem precisou ser transformado. Ele saiu da condição de mero pescador para depois que foi trabalhado pelo mestre, e essa transformação se estendeu até mesmo depois da morte de Jesus, porque o que realmente transformou Pedro foi a ressurreição, porque ele ainda negou antes da morte de Jesus. Ele não era tão amigo assim. Ele ainda era um pouco água, né? Mas depois da ressurreição, sobre esta pedra, a nossa igreja está fundamentada. Veja bem, Jesus se utiliza de um homem frágil, Jesus se utiliza de um homem absolutamente incapacitado para fundar a sua igreja. Se aconteceu com eles, pode acontecer com a gente, não é verdade? Com certeza. Se Pedro, que era um homem incapaz, também como nós, tornou-se tão capacitado para viver o que viveu e fazer o que fez, por que não pode acontecer com a gente também? Se João tinha um temperamento insuportável, assim como nós, e também foi transformado, por que não pode acontecer conosco? Não é verdade? Ele se aproximou do mesmo altar, ele participou da mesma missa, ele comungou dos mesmos sacramentos. E hoje nós somos convidados a viver essa boda de Caná, que é a proposta de vida de todo cristão. Como eu dizia no início da missa, num determinado ponto, como se nós pudéssemos fazer uma linha. Num determinado ponto está Adão, é onde nós estamos localizados, sempre. A nossa condição humana será sempre marcada pelo limite. Por isso que não cabe vaidade nesse aspecto. Somos todos iguais nessa noite. As mesmas misérias que você sofre, eu também sofro. Os mesmos malefícios que a sua fragilidade lhe causa, também causam em mim. Eu sou pecador, eu sou filho de Adão, eu trago comigo essa herança. Só que eu sou convidado a dar passos nessa linha imaginária na direção de um Cristo que me espera para nele me tornar. Cada vez que eu comungo, cada vez que eu recebo a sua palavra, Ele vem morar em mim. E eu tenho a oportunidade de dominar o meu velho homem, aquilo que em mim é frágil, aquilo que em mim é fraco, aquilo que em mim é miserável, para que eu dê a Deus a oportunidade de ser grande em mim. Da água para o vinho, de Adão para o Cristo. Nenhuma religião pode ser séria, minha gente, se ela propõe mágica. Vem aqui que eu vou fazer uma oração sobre o seu cabeça. A oração dá certo. Mas se depois da oração você não toma o cuidado de domar o miserável que existe dentro de você, tem gente que vive correndo atrás, mas faz o seu esforço depois da oração, porque senão não haverá processo. O que é um processo? Não é aquilo que o outro leva você na corte para não. O processo é aquilo que é em etapas. Não é? É aquilo que é processual, é aquilo que vai se dando aos poucos. Ninguém fica cristão da noite para o dia. Todos nós ainda temos um caminho a seguir. Até o Papa. O Papa precisa viver o seu processo de cristianismo diariamente. Porque ele também traz as misérias de Adão em si. Ele também tem que lutar para que prevaleça o Cristo nele, para que as suas decisões sejam sempre iluminadas pelo Espírito. Então, por isso, ele tem que ser diariamente um vigilante, como Jesus pediu. Vigiai e orai, para que não prevaleça em você o espírito mesquinho, para que não prevaleça em você a fofoca, para que não prevaleça em você a miséria que tantas vezes prevalece no mundo. E aí nós começamos a entender que o processo religioso não é um fardo, mas é um dom, é um presente que nós recebemos, porque será sempre bem-vinda
toda e qualquer oportunidade humana que nos torne melhor do que somos. Serão sempre bem-vindos todos aqueles, homens e mulheres, que se aproximarem de nós para nos tornar melhor do que somos. Para isso que a gente faz terapia, né? Aliás, eu mentia tanto para o meu terapeuta que não aconteceu foi nada. E naquela época eu mentia demais, fugia dos meus problemas. Hoje não. Se eu fosse fazer uma terapia hoje, seria muito diferente. Não estou disposto a mentir mais. Por quê? Porque eu não quero perder tempo, minha gente. Se eu sei que o Padre Honório pode me tornar melhor, eu vou grudar nele. Claro que eu não vou ficar um chiclete, mas vou ouvi-lo, vou ficar perto. Vou fazer de tudo para que o meu cristianismo seja acelerado por ele. Se você descobre alguém que coloca um motor melhor que o que você tem, vai lá. São os escritores, os pregadores, os diretores espirituais. A gente tem que prestar atenção em quem acelera o nosso processo humano de melhoria, porque isso é cristianismo. Os amigos. Se você sente que tem amigo que é freio de mão em vez de ser motor, cuidado. Você não sai fora que é cilada. Lá no Brasil não tem um programa que chama Cilada. Você já viu? É ótimo. Com o Bruno Mazil. Corre que é cilada. Aquele amigo que te segura para trás, que não te deixa ir adiante, que insiste em lhe fazer querer as misérias da vida. Cuidado. O bom amigo é aquele que nos faz amigo de Jesus. Até abraçou ali, né? Sua amiga assim. É aquela que fala, vamos lá no retiro, vai ser bom, né? Vamos lá, você vai ouvir uma palavra boa, vamos à missa hoje, vamos lá participar do sacramento. Não. Precisa saber, porque sabe por quê, minha gente? O processo é para todos nós. Quanto mais você estiver rodeado de pessoas que te fazem bem, mais rápido você anda na direção de Jesus. Porque às vezes nós já estamos lá na frente e de repente você começa a perceber que você está retrocedendo. O bom amigo é aquele que olha para você e sem medo de você estar sendo egoísta. Você não pode fazer assim. Você está sendo desonesto. Você está mentindo. Não pode. É aquele que vai iluminar o seu caminho com o seu bem-querer, né? Porque o bem-querer é que faz isso. O outro nos quer bem. Então o outro não nos quer perdidos. É aquele que vai ver que você está ficando viciado. Oh meu Deus, eu vou dizer aqui sem medo de errar. Todos vocês que são pais, eu acho que o que vocês mais sonham para os filhos de vocês são boas companhias. Estou errado? Porque quando você vê o seu filho bem acompanhado, ele está bem motivado. Se as companhias são ruins, há o risco de entrar a droga, de entrar o que faz perder. E infelizmente os nossos adolescentes ainda compreendem o processo religioso como algo ruim, chato, desagradável. Não entenderam ainda que nós estamos aqui reunidos porque nós queremos ser pessoas melhores, porque nós queremos dar certo na vida, porque nós queremos ser gente de sucesso. Quando eu digo gente de sucesso, não é que nós queremos aparecer no Big Brother, na televisão, no jornal, não. Gente de sucesso é aquele que deita a cabeça no travesseiro, feliz por saber que foi quem foi e que deveria ter sido. Acontece lá no silêncio da sua casa, quando você vai escovar o seu dente e você é capaz de sorrir para você. Termina de escovar o dente na hora de dormir, passa todos aqueles cremes que você passa, tonalizante. Você tira aquela massa corrida que você passou para ir para a festa com a espátula. Aí quando não tem maquiagem nenhuma e a escova de chocolate já baixou, já perdeu, tomou uma chuva. E aí quando você está sem os artifícios que nos fazem, que são necessários para a gente colocar a cara na rua, você olha para você
você sorri e fala: parabéns, hoje você viveu como deveria ter vivido. Estava no lugar certo, amou do jeito certo, viveu com quem você deveria ter vivido esse dia. Isso é sucesso, mesmo. O resto é bobagem. Só esse sucesso vale a pena. E veja bem, você saiu do Brasil, você vive um perrengue danado, que só você sabe o perrengue que você passa nessa terra. Não é brinquedo, não. É tchum, é tchá para outros, para você. Agora você fica pensando, passar esse perrengue todo para não ser feliz? Ah, não. Aí é 2 suicídios. Exatamente. Eu acho que o pior pecado que a gente pode cometer na vida é a gente viver a vida errada. Esse é imperdoável. Porque você é que não vai se perdoar depois. Quando chegar um determinado momento da sua vida, quando você estiver naquela fase, põe no sol, tira do sol, põe no sol, tira do sol. É. Quando você já estiver dançando igual tia, assim, você descobre a idade de uma pessoa é na festa. Tem uma música para todo mundo dançar. Se ela juntou as asinhas igual de galinha, velho. Já passou dos 50. É ou não é? Agora a menina vai ficar mais esperta na dançar no Levanta a mão. Quando chegar esse momento que você tiver que olhar para o que você escolheu, para o que você viveu, aí você vai se cobrar. Sabe, entender que Deus na nossa vida nos ajuda a fazer a escolha certa para que depois o resultado seja feliz, minha gente. Porque não é fácil para ninguém. Não é fácil para você, não é fácil para quem é muito mais rico que você, teve muito mais oportunidades que você. Não é fácil para ninguém, não é fácil para o pobre. Porque a vida, a existência, ela cobra da mesma forma. Ao rico, ao pobre, ao bonito, ao feio. Ela vai cobrar do mesmo jeito. É a pergunta fatal: o que você fez da sua vida? E nós, que temos como referência de crescimento este Cristo, que fazemos da nossa vida, nossa mística, a gente quer ser mais parecido com Jesus, de andar nessa direção, de caminhar na direção desse destino. Outra coisa que a gente não pode fazer se não estar atentos para que as nossas escolhas hoje sejam as mesmas de Jesus. Porque às vezes nós complicamos muito, né? Não é complicado. É só você olhar para você e identificar se os seus sentimentos são parecidos com o dele, se as suas palavras estão sendo parecidas com o dele, se o seu jeito de viver está sendo parecido com ele. Então, me moral para mim aí. O Padre Zezinho fez uma música muito simples para explicar isso. Vai lembrar quando você era criança. Um dia uma criança me falou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? Bom, aqui a gente já descobre a idade da pessoa. Você sabe a letra completa. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia sei que eu vou
sonhar, viver, tudo para ajudar o quê? Dormir. Qual que é o último verbo? Eu sei que a gente até canta errado. Dormiria. Dormiria. Eu dormiria muito mais. Pode observar, a gente canta dormiria. Eu dormiria. Porque a gente dorme errado. Tem gente que precisa colocar um Lexotan na caixa d'água. Uns 3, 4 frascos lá para ver se dorme. Quantos Lexotan você... Ah, eu tomava 2, agora eu estou tomando 4. E aí vai. Por que a gente perde o sono, minha gente? Essa música é tão simples e ela fala com tanta verdade. Por que nós precisamos entorpecer a mente para a gente poder descansar e relaxar? É por causa da consciência infeliz de não estar vivendo do jeito certo. É estresse demais. Estou estressado. 2 palavras que a medicina descobriu e que foi a salvação dos médicos: estresse e virose. A pessoa está perturbada da cabeça, ela está com estresse. Qualquer outro sintoma que você tem é virose. Mas nós estamos necessitando de muitos artifícios para dormir. O nosso sono não está sendo natural mais. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Veja bem, amar como Jesus amou não é brinquedo, não. Quando você fala que esse amar, não é só para aquelas pessoas que você gosta, é para o seu marido. Ai, pai, eu estou tanta dificuldade com o Jorge. Com muita dificuldade com o Jorge. Seu marido é Jorge? O outro a gente acaba acertando. Não, o Jorge. O Jorge é difícil demais. É mais fácil amar as amigas, né? É o Jorge lá. O bendito Jorge.